How come you all? Uau! Boa noite, gatas garotas! Que saudade! Que bom ter vocês aqui. Eu tô achando que o meu... Ah, não é. Pensei que era o meu celular também estava conectado. Que bom ver uns rostinhos por aqui. Cláudia, Alê. Eu vi a Kati durante a apresentação, gata garota. Queria deixar um beijo aqui no seu coração, viu? Você é apaixonante. Uma grande amiga nossa, ela já é nosso anjo, ela já é participante também da imersão. Todas vocês sejam muito bem-vindas. Ale, que bom te reencontrar aqui, lindona. Passou bem essa semana? Ale Carvalho. A Rê também está aqui, a Regina. Passei. Maquei. Você tá boa? Bom, que bom que vocês estão aqui, vão todos chegando. Não sei se todos aqui me conhecem, porque a gente usa as redes sociais para divulgação, né? E nesse tempo que a Pan colocou o vídeo para a gente, foi do nosso último IM, da nossa última imersão, de tudo aquilo que nós vivemos, um pouquinho, só uma pitadinha, para que vocês possam sentir um pouquinho a imersão. A gente acredita que o IM vem muito pelo sentir, e meu objetivo com esses workshops é realmente trazer essa jornada segura, né? Explicar para vocês o que acontece, como que é esse processo, né? O que significa um processo de alma, um processo terapêutico. E aí, apresentar para vocês, de forma bem cirúrgica, até porque hoje é domingo, eu quero que vocês curtam a família, o restinho de noite. E amei seu batom, viu, gata garota? Arrasou. Para que vocês curtam a família de vocês e que a gente venha entender um pouquinho esse processo, né? Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou me apresentando. Eu sou a Mala Cabrino, para quem não conhece, eu sou advogada de formação, eu sou pós-graduada em Direito Desportivo, mas no momento da minha vida eu já não aceitava, não cabia mais dentro das minhas escolhas, das minhas decisões ser advogada. Foi quando eu optei, né, em buscar terapia, em buscar psicanálise, e me tornar uma terapeuta, porque eu entendi no processo meu profissional que eu queria realmente cuidar de pessoas, eu queria entender mais de alma. Isso já era muito latente em mim desde sempre, sabe, desde a infância, quando você tem alguns sinais que mostram tipo, que esse é seu dom, é por aí. Só que eu demorei muito para aceitar essa mudança minha de carreira, porque tinha muitos fatores envolvidos, tinha algumas escolhas da minha mãe, uma ligação muito grande com a minha mãe, com as minhas escolhas, tinha também 5 anos de faculdade, né, de dinheiro, de tempo, 2 anos de pós-graduação. Então, quando eu pensava em tudo isso, eu demorei muito para tomar a decisão de me tornar terapeuta. Porém, quando realmente eu entendi que não tinha outra saída a não ser aquilo pela qual eu nasci, todas as coisas começaram a se tornar emocionante. Isso, eu sou psicanalista, tá, Isa? Eu fiz curso de psicanálise. Então, o que acontece? Não só isso, eu tenho algumas outras formações aí que agregam nesse estudo da alma, mas em particular, né, em primórdio mesmo, é a psicanálise que eu trabalho. Eu carrego uma linha mais freudiana. Ah, eu também, que bom! Fico muito feliz. Eu carrego um pouco essa linha mais freudiana, eu acredito muito no talento, na ciência que ele traz. Então, eu vou um pouquinho mais por esse norte, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu entendo que eu queria isso para minha vida, eu comecei a me desenvolver, a estudar, a buscar mais conhecimento. Foi quando o IAM nasceu. Por que o IAM nasceu? O IAM é a minha imersão, é o curso pela qual a gente tem aí 3 dias de imersão na alma. Por que o IAM nasceu? Porque eu comecei a perceber dentro da terapia clínica essa jornada que me deixava um pouco distante deles, né? Eu sempre usei o modo online muito latente para mim, porque eu pegava pessoas de muitas regiões, então eu sentia um pouco esse distanciamento, eu queria mais o contato de pele, e eu sempre acreditei na intensidade das coisas. O que isso significa? Significa que todo processo terapêutico, toda jornada segura, como eu trago para vocês, ele vem por 2 polos.
Ou ele vem pela repetição, então a gente fica batendo em cima até a gente mudar o padrão, ou a gente vem por uma intenção muito forte. Então, uma emoção gerada, algo impresso no nosso coração, gera uma impressão. Para eu mudar esse gatilho, essa impressão, eu preciso pôr uma energia muito mais forte, uma emoção mais forte do que aquela gerada pela primeira vez. Tá dando para entender? Tá fazendo sentido aí para vocês? Vai dando um okzinho. Então, o que acontece a partir daí? A partir daqui, eu mostro para vocês que as sessões terapêuticas, a terapia clínica, os pacotes que eu tenho com as pessoas, ela é de forma repetida. Por mais que eu ponha uma intenção dentro da sessão, eu não tenho contato, eu não tenho a forma de eu estar guiando toda aquela estratégia, toda aquela dinâmica que eu levo para um resignificar de alguma dor. Já com a imersão, eu poderia trazer dentro de um único contexto as dores existenciais, aquilo que mais a gente tem como dor e às vezes a gente não tem consciência, e através desse conteúdo eu gerar as experiências necessárias para que a gente tivesse um novo significado daquela dor até então latente em nós. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que, através dessa repetição que eu trago, através dessa intensidade dentro da emoção, o meu maior objetivo é mostrar para vocês uma consciência do seu problema. Mostrar para vocês que não é sobre eu tenho ou não problema, eu tive ou não uma infância positiva ou negativa, não é sobre tipo, mas isso nem faz sentido para mim porque eu não tenho. Não é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer um nível de consciência através dos sintomas que nós temos, mas nem sempre a gente o reconhece ou a gente o identifica. O que são sintomas? Os sintomas são aquelas sensibilidades que nós temos, tanto no corpo, através de patologias, né, através de doenças psicossomáticas, como também através de comportamentos repetitivos que a gente vive. Então, o que é interessante? Eu vivo um comportamento há muitos anos, há 40 anos, eu penso e acredito dessa maneira. Para eu trazer um novo significado, eu até posso trazer pelo nível de consciência, que é o que a gente faz aqui. Mas o que eu faço com essa consciência a partir de agora? Qual é o caminho que nós vamos a partir de agora? Então, quando eu entendo que existe um padrão dentro de mim, existe gatilhos dentro de mim, existe um mecanismo de funcionamento das nossas emoções, do nosso corpo, das nossas crenças que dirigem todas as nossas atitudes. Inclusive, todas as decisões são baseadas nessas crenças. Todas essas decisões estão com base naquilo que nós imprimimos desde a primeira infância, que é aqui que está o grande detalhe. Eu, com base na psicanálise, a gente busca ali, eu não, né? As terapeutas que estão aqui, inclusive, sejam todas bem-vindas. Todas nós que estamos por aqui, o que nós fazemos? A gente traz aos 0 aos 7 anos, que é a primeira infância. É na primeira infância que são gerados em nós todas as memórias que faz com que nós, mesmo depois de adulta, repetimos coisas que parece até não fazer sentido. Sabe aqueles comentários que a gente faz, tipo assim, não acredito que eu estou fazendo isso, não acredito que eu estou fazendo igualzinho a minha mãe, que era o que eu não gostaria. Tudo que minha mãe fazia, que era o que eu não gostava, lá estou eu fazendo os mesmos comportamentos. Se a gente espiritualizar, nós vamos ter uma resposta, mas existe também uma resposta clínica para isso, existe uma resposta terapêutica sobre isso. Por quê? Por causa do nosso convívio, por causa das nossas crenças, da nossa cultura, por causa da nossa educação. Então, obviamente, que eu posso trazer para vocês, e eu já explico, um mapa de mundo da forma que eu penso. Então, o que eu penso? Eu penso que usar batom vermelho não me cai bem, porque mulheres decentes não usam batom vermelho. Isso é uma crença minha. O batom vermelho,
ele me leva a uma pessoa me olhar e achar que eu não sou uma pessoa boa, uma pessoa pura. Não, então o batom vermelho ou a cor vermelha, ela me remete a algo não tão positivo. Inclusive, no último AIE, nós falamos sobre a cor vermelha nas lingeries, né, no esmalte, no batom. Por quê? Por ser uma crença extremamente latente. A Rê tá aqui, a Renata Passos, e ela fez um evento uma vez que eu estava na casa dela, eu fui convidada por ela, e uma das meninas até disse, né? Eu não uso nada vermelho, inclusive a minha filha adora um batom vermelho. Toda vez que ela passa, eu peço para ela tirar, porque uma menina de 12 anos não pode usar batom vermelho. Não combina com uma criança. Você percebe que é uma crença dela. O mapa de mundo dela, que significa o mapa em qual ela enxerga aquele mundo, a cor vermelha não é uma cor positiva, não é uma cor interessante. Já para mim, nunca tive nenhum problema com o batom vermelho, com o esmalte vermelho, com a lingerie vermelha. Então, quando essas culturas se encontram, elas têm um choque. Essas culturas, elas se encontram no casamento. Essa cultura, elas se encontram nas relações intersociais, interpessoais, nas relações sociais. Elas surgem dentro do trabalho, cada um de uma maneira, que tem uma crença diferente. O seu chefe pode ter uma crença totalmente diferente da sua. O que isso passa a acontecer? Às vezes, alguns conflitos, porque o meu mapa de mundo ele está limitado àquela minha crença. O que eu estou fazendo com vocês aqui hoje é expandindo essa crença que nós carregamos. Eu estou expandindo o nosso modo operandi de enxergar as coisas. Então, a Manuela está de verde. Ah, ela deve ser palmeirense. Não necessariamente. Talvez um corintiano não use verde, porque para ele o verde remete ao Palmeiras. A crença dele o limita naquilo. Estou usando exemplos muito artificiais para eu não entrar em nenhum filtro de vocês e trazer alguma crença minha que possa trazer algum constrangimento para vocês. Mas aos poucos, o nosso nível de confiança, eu vou aprofundando aí nesse recalque. O que significa esse recalque? Nossa mente, ela é muito inteligente. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão gostando? Tá encaixando aí? Ah, linda, sua Bonfim, maravilhosa. Por onde você andava, Beth? Que saudade de você! Eu também, lindeza. Depois quero Agora falar com você, viu? tô com saudade. Beijo. Também. Então, o que acontece? Quando a gente... pera, onde eu estava? Das crenças, da nossa mente. Nossa mente, ela tem um sistema de segurança. Quando nós passamos, preste atenção, por uma dor muito forte, quando a gente tem uma dor muito latente, o que acontece com a nossa alma? Ela vai bloquear aquele acesso. Ela fecha a nossa memória daquilo. Por que ela fecha? Porque foi muita dor. Então, me causou uma grande frustração, um grande medo, um abuso, uma solidão, uma perda muito grande. O nosso cérebro, ele se fecha. Quando ele fecha, ele cria uma camada chamada recalque. Esse recalque fica ali impedindo a gente de acessar tudo aquilo que foi guardado no nosso inconsciente. O que acontece nas sessões terapêuticas ou dentro da imersão? A gente começa a bater muito forte nesse recalque. Para quê? Para ele abrir e soltar essas memórias que estão aqui dentro. Quando ele solta essas memórias, a gente consegue acessar todos os comportamentos que nós fazemos ou que nós realizamos de forma inconsciente que a gente não percebe. Então, eu tenho um movimento repetitivo. Então, eu acredito que todo dia, quando eu acordo, vou dar um exemplo, tá? Todo dia eu acordo e quando está chovendo, eu, Manuela, tenho um mapa de mundo que eu penso o seguinte: o dia não vai ser bom, o dia não vai ser positivo. Por quê? Porque a chuva deixa o dia mais triste, tem mais trânsito, ele não tem sol, ele não tem alegria. Eu sei que hoje o dia não vai ser bom. Automaticamente, o meu inconsciente dita uma energia negativa para um dia chuvoso. Não sei se alguém tem esses pensamentos. Quando eu me remeto a esse recalque que está aqui fechado, e eu lembro lá da minha infância, eu sei as consequências de um dia chuvoso.
Como eu morava na zona rural de uma cidade do interior, quando fazia chuva, tinha muito barro, os carros atolavam, a gente não conseguia chegar na cidade, eu perdia dia de aula, a gente chegava com os pés todos sujos. Então, existia uma consequência para minha alma num dia chuvoso. Tá dando para entender? Lá quando eu era pequenininha. Quando eu sou grande, o que remete? Eu moro numa cidade, num prédio, todas as ruas à minha volta são asfaltadas, todos os lugares que eu vou ou volto, todas asfaltadas, bem, ok. Qual é a relação que isso pode ter de um dia chuvoso? Sendo que a realidade que eu vivo é muito diferente da minha infância, que morava numa zona rural, que chovia muito e que não tinha acesso em dias de chuva. Toda a diferença. Mas para minha alma, dias chuvosos foi impresso na minha alma como algo negativo, como dias não tão positivos. Então, até então, o meu mecanismo de defesa e as minhas atitudes são: acordei, tá chovendo. Ah, não, não acredito que o dia vai estar chuvoso. Eu tinha tanta coisa para fazer e tá assim. O que muda se fosse sol ou chuva? É óbvio, molha mais, faz um pouquinho de trânsito, talvez eu precise é, algum lugar mais coberto, enfim, mas nada para gerar em mim uma energia triste, de tipo, que merda, hoje o dia não vai ser bom. Eu já estou gerando para o meu dia algo da minha alma negativo. Já tem gente que quando vê um dia de chuva fala, cara, graças a Deus, porque eu não gosto de calor, porque as plantas estão recebendo água, porque é bênção. Inclusive, eu fui no aniversário de uma amiga, muito querida, muito especial, e o tema da chuva, o tema do aniversário da filha dela era chuva. Então, ela fez uma nuvem de bexigas brancas em toda a casa dela, e caía, as gotinhas eram bexiguinhas de coração, presas em fio de nylon. Então a gente andava o tempo todo naquelas chuvinhas de coração. Só que até então eu não tinha entendido aquilo, né? Quando ela foi abrir a festa e tudo mais, ela disse: eu sou tão feliz e grata pela chuva que eu fiz o tema do aniversário da minha filha de chuva. Aí eu falei: meu Deus, olha que interessante. Para essa minha amiga, foi motivo de tema de festa. Para mim, era tema de tristeza. Mapas de mundo diferentes, com base em uma memória causada na infância. Estou falando de algo muito simples e eu estou falando de algo sensitivo. Agora nós temos o paladar, que tem memórias. Nós temos a audição, que tem memórias. Nós temos o olfato, que tem muita memória. Tem gente aqui que quando sente cheiro de chuva, já sente uma coisa mó boa. Parece que tem casa de vó, parece que tem cheiro de férias. Quem já passa por isso? O cheiro da maresia também, para algumas pessoas, tem um gatilho super positivo. As músicas que a gente escuta, inclusive, a gente põe uma música, algumas músicas específicas na imersão. E no dia seguinte, uma das meninas muito querida mandou mensagem e falou assim: Manu, se você soubesse o que aconteceu comigo quando eu ouvi a música Lua de Cristal, gente, eu não sei a idade de vocês que estão aqui, cara. Mas quem ouviu Lua de Cristal, Lua de Cristal? Lua de Cristal, né? Lua de Cristal não tem como não, tipo, sair, tipo, se achando a Xuxa e a Paquita. E aí ela falou: Manu, parece que eu tive a cura naquele lugar quando eu ouvi aquela música. Tinha alguma memória para ela aquilo, tinha algum significado que fez ela mudar o gatilho de informação. E aqui que está o grande detalhe. Nós somos uma tricotomia, né? De corpo, alma e espírito. A tricotomia existe um espírito como primeiro elo, existe a alma como segundo elo, que está intercalando aqui, e o terceiro elo é o corpo. Então, nós temos corpo, alma e espírito. Tudo que aquilo que é espiritual, que está no espírito, já é. Não precisamos conquistar, já é. Já está no Kairos de Deus, já está no Aion de Deus, já é. Na morte dele de 2000 anos atrás na cruz, ele já deu para nós como mérito para nós, para todos aqueles que são filhos. Então, herdeiras, saradas, remidas, empoderadas, financeiramente prósperas, tudo está ali na cruz, ele leva para nós, ele já deu isso para nós.
Só que se existe essa promessa que já é, por que que no meu corpo ele não sente aquilo que já está no espírito? Porque o elo chamado alma tem vazamentos. É nessa alma que tem todas as nossas memórias que fazem com que eu acredite ou não. Então, a percepção que eu tenho de quem é Deus, de quem é o que é ter uma paternidade, o que é ter uma maternidade, quando eu vejo a minha crença com base no que eu vivo, no que é uma prosperidade, o que é rico para mim, o que significa ser próspero, com base nessas informações que estão na alma, eu acesso ou não aquilo que está no espírito. Deu para entender? Se no espírito já é e na minha alma estão as crenças que permite ou não eu acessar, o meu corpo, que é o terceiro elo, não materializa. Por quê? Porque tudo aquilo que desce vaza pelos furinhos da alma. Então, um exemplo para vocês tangível. O que é prosperidade? É riqueza para vocês, não prosperidade, não, eu quero dizer riqueza, é aquilo que o dinheiro compra. Qual o significado de riqueza para vocês? O que é ser uma pessoa próspera financeiramente? Qual o significado que isso traz? Eu escuto através de caixinhas de pergunta, de comunicação com as minhas pacientes e muitas outras coisas que eu não vou para o reino dos céus porque é mais fácil um camelo passar pelo buraco da fechadura do que um rico herdar o reino dos céus. Que o dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, que a gente que dinheiro é sujo, acho que tipo é muito tradicional, né? É, que o homem rico, que rico é tudo safado. Rico sempre faz alguma coisa errada. Então, todas essas coisas que foi nos ensinada lá na infância estão aqui na alma. Então, nessa alma que fica dentro do nosso coração. A alma está dentro do coração. E a Bíblia fala mais de 900 vezes sobre o coração. Guardai acima de todas as coisas, ou seja, guarda as coisas, mas acima delas o coração. Por quê? Porque o coração tem a alma. E a alma é o quê? É os nossos sentidos, isso que eu estou falando para vocês, sobre olfato, paladar, contato, tato, né? Então, as nossas emoções, raiva, tristeza, alegria, nojo, arrogância, todas as nossas emoções estão na nossa alma, e os nossos comportamentos, que vêm dos pensamentos. Então, tudo aquilo que eu penso, pensei que o meu dia vai ser ruim. Isso foi algo que foi gerado na minha alma. Esse pensamento vai gerar um comportamento. Qual é o comportamento? Eu fico de cabisbaixo, eu já ponho uma roupa meio, parece de luto, não sei se vocês já perceberam, mas a roupa que a gente usa tem tudo a ver com isso, saca? Com a vibe que nós estamos naquele dia. Então, eu já acredito que eu vou bater o pé o dedinho do pé no cantinho da mesa, e é bem ali que eu bato. Então, tudo isso foi gerado na alma. Qual que é o meu objetivo com vocês na Jornada Segura? É fazer essa varredura na alma de vocês. Entender por que você está com pouca libido. Se sexo é uma energia, se sexo é vida, se sexo é sonho, se sexo é algo que a mulher ela precisa ter por natureza, prazer, vontade. Se você está com o problema da libido, o que tem aí na sua alminha que desconectou o seu corpo desse prazer, desse hormônio tão maravilhoso? Se, por exemplo, você tem vivido muita traição do seu marido, pornografia, se isso está sendo muito, se isso tem tirado o teu sono, por que é que você está nesse relacionamento e por que isso faz parte da tua rotina? Porque anotem uma frase para nunca mais vocês esquecerem. Nós fazemos as coisas certas, mas com a intenção errada. A intenção vem do inconsciente. O inconsciente é o que está na alma. Então, eu faço a coisa certa, eu caso. Casar é certo, ficar solteira também, tá? Quem optou em não casar, tá tudo bem. Não tem nenhum problema com isso. Mas o que eu quero dizer é, casar é uma coisa certa, mas às vezes fazemos com a intenção errada. Às vezes nos casamos para fugir dos nossos pais. Às vezes nós casamos porque eu espero que meu marido me dê o carinho ou me supra daquilo que meu pai nunca supriu. E a gente não pode casar com o pai, porque se a gente casa com o pai, não tem libido que suporte. Existe uma intenção na alma, existe uma energia na alma gerada de paternidade.
Então, o que que um pai faz? Um pai cuida, um pai protege, um pai zela. Então, se tudo isso seria gerado por um pai, como que eu caso com um homem desse? Como que eu tenho tesão pelo meu pai? Não faz sentido. Mas no meu inconsciente foi gerada uma intenção de eu nunca tive, olha, ele falou que me ama, ele falou que eu sou linda, ele falou que eu sou tão amável. Meu pai nunca disse isso para mim. Então, a intenção do meu coração é, cara, essa energia masculina que um dia você não teve lá na infância vai gerar em você tudo aquilo que você queria. Vamos casar. E aí, quando a gente casa, a gente percebe que a gente passa por alguns conflitos. O que é que eu faço agora, Manuela? Chora. Mentira. Chorar pode chorar também, tá? Porque chorar é recurso, chorar não é ruim. Muitas mulheres que estão aqui, só de olhar os rostinhos de foto, eu tenho algo para falar para vocês. Não precisa mais engolir o choro. Pode chorar. Chorar é recurso, chorar não é problema, não é vitimismo. O vitimismo é o mimizento, que a gente pode curar isso também. Mas às vezes existe um choro da alma que precisa sair do seu estômago, precisa sair sabe assim, do âmago. Precisa sair esse choro. Por quê? Porque há muito tempo você tem engolido o choro. Oh, que bonitinha. Por quê? Porque eu preciso ser forte, porque meus filhos não podem ver que eu tô mal, porque a minha mãe não pode perceber isso, e assim por diante, muitos outros assuntos. Só que o choro é a melhor forma de expressar ou de extravasar nossas emoções. O problema é que nós somos ensinados a resistir às emoções, a controlar as emoções. Até porque as emoções não são tão positivas assim, então a gente precisa ter controle sobre elas. E aí o que que acontece? Nós nos tornamos robotizadas, e quando nos tornamos robotizadas, nós reprimimos as emoções. E quando ela sai, ixi, não sobra pedra sobre pedra. Não sei se alguém já passou por isso aí. De sentir, de alguma maneira, que quando extravasou, saiu do limite. Sabe aquela coisa que você fala assim, não devia ter falado isso? Por quê? Porque você guardou por muito tempo, não sentiu na hora que precisava sentir. Por quê? Porque fomos ensinados a não sentir, né? A racionalizar tudo. Então, a gente, quando precisa sentir, racionaliza. Então, o que que acontece? Nós fazemos as coisas certas com a intenção errada. Nós escolhemos uma carreira que é certo, ter uma profissão, estudar, fazer prova, tá tudo certo. Mas às vezes com a intenção errada. Eu tenho uma paciente, nem sei se ela tá aqui, essa linda, se ela tiver e quiser se manifestar, ok, senão tá tudo bem também. Ela escolheu ser enfermeira. E aí ela contando que faz 2 anos que ela não, desde a pandemia, que ela saiu do hospital e ela não tá mais trabalhando nessa área, e aí agora ela tá com uma loja de roupa e tá toda feliz e tal, mas que existe ainda uma cobrança da parte dela de ou voltar ou cancelar lá o registro que ela tem de enfermeira. E aí, foi interessante que ela contou aquilo como contando, só que daí nós começamos a entender o passado dela, tudo as coisas que acontecia. E como ela teve uma mãe muito ausente, muito omissa, o que que aconteceu? Quem cuidou dela foi a tia. A mãe dela teve uma sobrinha, né, a prima da minha paciente teve uma sobrinha que nasceu com alguma deformidade que exigia mais cuidados. E aí a mãe cuidava da prima. Para ela não ficar sem cuidado, a tia que não tinha filhos cuidava dela, até porque ela dava menos trabalho. Qual que é a carreira da tia? Quem descobre? Simples assim? Enfermeira. A mãe dela fica muito doente. O que que ela faz? Cuida da mãe como uma enfermeira. Só que ela dizia para mim, Manu, eu não cancelo o meu registro de enfermeira porque eu não tenho coragem de investir tempo, dinheiro, eu não tenho coragem. Mas eu também não quero voltar para lá porque não é isso que eu nasci, eu quero fazer isso que eu estou fazendo agora. Só que como eu tenho um registro, todo mundo fica volta e volta, mas eu não quero, não é isso que eu quero. E eu disse para ela, eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é ter uma profissão, uma carreira que não seja aquilo que você quer voltar, mas as pessoas acreditam que aquilo é para você, até porque você investiu tempo e dinheiro. E aí, quando a gente começa a analisar, nós percebemos que a escolha da carreira dela era nada mais, nada menos do que ser aceita pela família, pela tia que tinha a mesma profissão.
E quando ela tem esse nível de consciência, ela agradece a família dela por ter gerado nela esse desejo, esse cuidado. Ela estudou, ela tem um know-how, ela tem uma faculdade, mas a partir de agora, ela pode fazer as escolhas dela porque ela já é uma adulta. E por ser uma adulta, ela pode decidir o que ela quer, inclusive não ser mais enfermeira. Só que daí a gente acha um outro ponto dessa minha paciente, e ela é a pura salvadora. Não sei se vocês conhecem alguém salvador aí. Tem umas aí que eu conheço de praxe, já que eu até já enxergo de longe, que são as salvadoras. Aquelas que não conseguem ver alguém com um problema que vou resolver. Deixa comigo que eu resolvo. E nesse deixa que eu resolvo, elas deixam de cuidar delas, deixam às vezes de cuidar de quem está perto, para salvar o mundo. Por quê? Porque ela tem essa necessidade de cuidar. Até porque você, quando era criança, você ouviu muita frase, quem ama, cuida. Então, quando eu escuto quem ama, cuida, qual é a minha forma de amar? Estando com alguém doente. Então, eu atraio para perto de mim homens doentes, amigos doentes, chefes doentes, colaboradores do meu trabalho doentes, meus vizinhos. Onde eu vou, parece que eu sou um polo de atração para atrair alguém de tal jeito. Tem alguém que tem até alguns tipos de patologia. Meu, é incrível. Eu viro, volto, sempre encontro alguém que tem problema no rim, que tem não sei o que lá, que tem não sei o que lá. Por quê? Porque ela atrai para ela pessoas doentes para amar. Porque ela aprendeu que quem ama, cuida. Então, qual é a forma dela de amar? Cuidando. Só que ela precisa tirar essa armadura de salva-vidas. Como que ela faz isso? Quais são os meios que eu tiro essa camada de salva-vidas? Por quê? Salva-vidas é uma dos mecanismos de defesa, ser salvadora. A outra é ser vítima e a outra é ser julgadora. São as três posições que em algum momento a gente está nelas. Ou como vítima da vida, nada acontece comigo, eu tenho o dedo podre. Eu estou fazendo as mesmas camisetas que a Kati, mas ela vende 1 milhão por semana e eu não consigo vender nem 3. Então, tipo, eu sou a vítima, nada acontece comigo. A outra é a salva-vida, a salvadora da pátria. Sempre está resolvendo um problema. E se alguém aqui ligar a câmera e começar a falar, gente, me ajuda, sabe o que que é? Meu marido, não sei, eu acho que ele tem uma amante, porque ele não cuida mais de mim. A salvadora, na hora, vai ligar o áudio e falar assim, amiga, peraí, ó, marca aí meu telefone, pode me chamar, a gente vai orar junto, a gente vai bater nele junto, a gente vai atrás dessa amante, vai acabar com ela. De alguma maneira, a vítima se expressa, a salvadora aparece para ajudar todo mundo e a julgadora vai vir, sei. Será que você não está fazendo nada? Interessante, né? Sempre reclamando do mesmo problema. Nós sempre vamos estar em alguma posição. O fato é, quando eu tenho um nível de consciência, eu posso não aceitar mais. Meu nível de julgamento pode não ser tão dolorido mais. E eu posso decidir estar curada para não depender mais dessas narrativas. Por quê? Porque a mente mente. A mente mente. Se a mente mente, significa que a todo tempo eu conto uma história que nem sempre é aquela que eu gostaria. Quem aqui não diz, segunda-feira eu começo a dieta, eu começo a academia, que era o que você gostaria, mas na verdade não é o que você quer mesmo. Você não vê a hora de falar que você não viu que o seu tênis estava molhado, por isso que você não foi. Você tá louca para acontecer alguma coisa de você falar assim, menina, sabe por que eu não fui? Meu filho acordou com febre. Eu prometi para você que eu ia hoje, mas hoje meu filho acordou com febre, não vai dar para eu ir. A mente mente. Aquilo que eu falo não necessariamente é o que eu gostaria. Manuela, eu quero me curar, eu não aguento mais viver um relacionamento abusivo. Eu vivo um relacionamento abusivo nos meus negócios, eu vivo no meu trabalho, eu vivo com meu chefe, eu vivo com meus amigos. Minha gente, tem amizades que são extremamente abusivas. Existem situações que você olha e você fala assim, meu Deus, não é possível que as pessoas não enxergam esse tipo de amizade, de cobrança, de exigência. Por quê? Porque não tem como uma pessoa ser vítima sem ter uma salva-vida.
Não tem como uma pessoa agir sem ter a outra para ir lá e alimentar. Estão entendendo? Então, quando às vezes a pessoa fala assim, meu, eu tô com dó da fulana. Ela falou isso, isso, isso. Você acha? Olha que coisa, que abusivo esse relacionamento, esse marido. Uai, com o pleno século XXI, esse nível de informação, por que que eu aceito isso? Porque não codifica a posição que eu estou com aquilo que realmente eu quero. Deu para entender? Ficou claro para vocês isso? O que isso significa? Significa que quando a dor de não mudar, quando a dor ainda, tipo assim, for, tipo, não dá mais, eu mudo. Porque enquanto a dor da mudança não for maior do que a dor de ser vítima, a dor de ser salva-vida, de não aguentar mais, não poder falar não, quantas de vocês não falam não e acham que isso é uma vantagem? Tem gente que conta para mim achando que ela é boazinha diante das sessões terapêuticas. Manu, não sei falar não para as pessoas. É tão difícil isso para mim, mas é porque como que eu vou falar não para minha mãe? Como que eu vou falar não para o meu irmão? Como que eu vou falar não? Não é terapêutico. E a falta do não é falta de amor próprio, porque pensa muito mais no outro do que em mim. Existe o limite do sim e do não. Não dizer não para os outros é falar para você, você não tem valor, você precisa fazer pelo outro. Só que agora presta atenção aqui comigo em algo muito importante que eu vou falar. Como dizer não? Como ter amor próprio? Se quando eu era uma menininha, o que mais eu vivia dentro da minha casa era não ser o ser, eu não ter a minha vontade expressa como prioridade. Mãe, quero brincar na quadra com meus amigos. Filho, primeiro ajuda eu tirar o lixo, depois você vai. Filho, primeiro você tem que fazer toda a lição, senão você não vai assistir televisão. Não que isso não seja prioridade, são prioridades. Mas entenda o limite do que é amor próprio. Mãe, posso ir na pracinha? Posso ir comer um chocolate? Não, filho, porque agora é hora de você cuidar do seu irmão. Quando a gente tem um discurso lá na infância em que tudo é prioridade, menos o que eu quero, o que eu sinto, como que é que vocês, depois de adulta, querem ter prioridade em alguma coisa? Quando que vocês vão se colocar como prioridade em alguma coisa? Não tem como. Não codifica a crença e a forma que eu tenho de amor com aquilo que eu acredito que seja. Qual que é o meu objetivo? Mudar essa codificação. Mostrar para vocês o que é um amor próprio, o que é uma autoestima, o que é entender que 50% do que eu sou é do meu pai, 50% do que eu sou é da minha mãe. Vocês gostando dessa informação ou não? O que é mais vantajoso? Eu entender logo o que eu preciso fazer para eu ter autoestima, para eu ter um autocuidado, um amor próprio, do que eu ficar debatendo com essa realidade para o resto da vida. Ontem eu peguei uma paciente e ela disse o seguinte para mim: Manu, peraí, acho que a Pan tá falando. Manu, quando você perguntar. Ah, acho que era hora valer lá. Eu adoro essas coisas. Exatamente, minha gente. Vocês se comuniquem aqui comigo no chat, por favor, quando a gente estiver aqui conversando, porque como algumas carinhas estão fechadas, eu só quero entender se está fazendo sentido. Obrigada, viu, meu amor? Coloca um eu, uma mãozinha aí, só para mostrar que vocês estão aí. Então, vamos lá. Essa minha paciente disse da ausência paterna que ela teve, né? Que em algum momento da vida dela, o pai dela foi embora e ela era muito apaixonada pelo pai. Ela tinha um carinho pelo pai absurdo. Só que os pais se separam, ele vai embora e fica, tipo, 6 meses sumidos. E quando ele aparecia, era algo muito rápido e embora de novo. Então, hoje, depois que ela é mais madura, que ela tem filhos, inclusive filhos que estão saindo da faculdade e tudo mais, ela coloca o seguinte: não gosto, eu não tenho carinho pelo meu pai. Eu não olho meu pai como pai. Eu não olho ele com carinho de pai. Só que depois de anos separados, depois de anos que ele fez o que quis, casou, teve filho e tal, não sei o que lá, ele volta com uma enfermidade que ele teve alguma coisa no coração, deu uma trombose, eu não tenho certeza se são todos esses detalhes, mas fica com a história no geral. Ele teve que amputar uma perna
E quem que tá cuidando desse moço hoje? A mãe dela, a primeira esposa. E aí ela fala, só que minha mãe não merece isso. Minha mãe não merece depois de tudo que ela conquistou, de tudo que ela fez. Prestem atenção. Depois de tudo que ela fez, a filha contando. Uma mulher tão incrível, tão feliz, uma mulher tão prestativa, não tem quem não goste da minha mãe. Ela escolhe ficar com meu pai e cuidar dele, e ele é um ogro e não sei o que lá, não sei o que lá. E eu disse: o que que você, filha, tem a ver com a escolha da sua mãe? A escolha é dela. A escolha é dela. Lembre-se, todos nós fazemos decisões o tempo inteiro. E ela escolhe cuidar dele. Agora, ela pode escolher cuidar dele, que é uma coisa certa, mas com a intenção errada. O cuidar dele é certo. Ele está precisando, ele tem a prótese e acaba não usando, enfim, tem vários detalhes lá. Só que qual que é a intenção da mãe dela? Uma vingança velada. Vingança velada. O que é uma vingança velada? São atitudes que eu tenho como vingança, mas eu expresso como um nada a ver. Meu marido me trai. O que que eu faço a partir de agora? Não faço mais a janta dele. Vou transar com ele quando eu quiser. Ele vai agora comer aquela na minha mão. Vingança velada. Eu começo a fazer coisas que antes eu fazia de forma cotidiana, agora eu passo a não fazer mais como uma vingança velada. Eu perdoo, não, tá tudo certo. Eu vou cuidar dele. Mas por trás disso tem, você não vale nada, você largou, você me deixou, olha aí o seu passo, olha aí o que aconteceu com você, agora você não tem mais ninguém. As atitudes dela a partir de agora passa a ser uma vingança velada. Isso daí, minha gente, é a gente tomar veneno todo dia. É a gente acreditar que esse vai ser o meio que nós vamos resolver as coisas. Só que eu não preciso dar um exemplo tão gritante como esse. Existem muitos outros em nós. Só que o duro é quando a vingança velada é contra nós mesmos. Quando a falta de perdão por nós mesmos gera em nós uma punição. Eu me puno comendo muita gordura. Eu me puno porque será que foi a minha culpa aquele abuso? Será que o estupro que eu passei lá na infância, porque o estupro tem penetração, tá, meninas? Abuso não. Abuso pode ser em toque, pode ser em gestos, pode ser em caras e bocas, pode ser através de mensagens. Isso é um abuso. Então, será que aquilo que eu passei na infância, a culpa foi minha? E se você tem essa dúvida, talvez hoje você coma muito para criar uma camada de gordura e se proteger daquilo que até então você acha que a culpa é sua. Porque a gordura passa a ser uma camada de proteção. É quando você acredita que algo que aconteceu, que seu filho, que isso, seu filho, que aquilo. Tem uma história linda. Quem é terapeuta aqui da psicanálise provavelmente já leu alguns livros com essa história. E ele fala de um médico que ele perde a filha, né? E deixa eu ver se eu lembro de toda a história. Ele perde a filha. Acho que eu não vou lembrar de toda a história, faz tanto tempo. E ele acha, se alguma terapeuta aqui lembrar, me conta. Me ajuda. E aí ele conta que a filha dele morreu, aconteceu alguma coisa que a filha dele morreu, e ele se culpa por anos, dizendo que a culpa era dele, porque ele não tinha cuidado, porque se ele tivesse lá naquele momento, porque aquilo outro. E aí um dia ele acha uma carta da filha dele explicando algumas coisas, dizendo a atitude que ela tomava daquilo, que a atitude dela levou ela ao acidente que ele morre, que a menina morre. E aí que cai a ficha dele, que tipo, a culpa não era dele. Que foi uma decisão dela, uma escolha dela, ir naquele lugar que ela sofre o acidente e que ela morre. Eu não sei se vocês já ouviram também a história do pai do Cristiano Araújo, que era um cantor sertanejo que morre num acidente de carro. Se vocês assistirem o depoimento do pai dele, ele conta o seguinte: toda viagem eu estava com o Cristiano. Naquele dia, o outro filho dele, que é o Felipe, ia fazer um show, ele estava muito cansado, ele foi no show do Felipe, que era mais perto. E foi naquele dia que ele sofre o acidente,
que o motorista dele estava em alta velocidade, o filho dele morre, só que houve uma demora, eles levaram para o hospital mais perto, não tinha estrutura de um monte de coisa lá, enfim, e o menino vai a óbito. E ele fala assim, se eu estivesse naquele carro, todas as escolhas teriam sido diferentes, e talvez meu filho estivesse vivo. Aí existe uma disputa velada na conversa dele. Ele tem uma culpa gigantesca por isso. O que é a disputa velada? Agora eu brigo todos os dias. Se eu tivesse feito diferente, por que eu fiz aquilo lá e não fiz aquilo? Por que eu escolhi tal coisa e não escolhi a outra? Eu trago para mim respostas, meninas, de uma disputa velada, que é o quê? É uma vingança contra mim mesmo. E nessa vingança, eu me puno. Eu me puno com a comida, eu me puno na escassez, eu me puno na falta de cuidado, eu me puno na falta de amor, eu me puno não permitindo ser amada, eu me puno trabalhando demais, sendo uma workaholic, como se isso fosse a coisa mais linda que uma pessoa pudesse admirar. Não que ser preguiçoso seja um predicado, mas um workaholic, nós estamos ali meio que no mesmo nível. Consegue entender? Ah, sim. Imagina. Ai, filha, eu não consigo te emprestar isso. Pega o da Tatá, tá ligado a minha luz. Imagina. Desculpa, gente. Então, eu me puno por isso. O que tem, meninas, aí na sua alma, que vocês hoje percebem que tem essa disputa velada? O nosso objetivo é passar um pente fino ou pegar uma vassoura e varrer diligentemente essa alma. Varrer, 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 varrer. E é isso que a gente faz no AIE. Até encontrar todos esses vazamentos. Porque para nós termos amor próprio, para a gente ir mais longe, para a gente servir com amor, para a gente fazer a coisa certa com a intenção certa, eu preciso saber quem eu sou. Senão o tempo todo eu estou usando o mecanismo de defesa para eu poder fazer parte de alguma coisa. Quantas de vocês servem os outros para receber elogios, para ser notada, para ser vista? Quantas de vocês, em vez de servir porque servir é amor, serve por um reconhecimento? E eu não estou falando que vocês estão certos ou erradas. Eu só estou dizendo que quando nós fazemos com a intenção certa é tão bom. Quando a gente serve com amor e ainda não importa se eu recebi um elogio ou não, eu vou continuar servindo, eu vou continuar amando, e isso tem um grande significado para nós. Então, meu maior objetivo, quando eu tenho a oportunidade de estar falando para vocês e vocês me ouvindo, é pela qual vocês deem uma chance para vocês de passar um fim de semana com a gente, sendo amada, sendo cuidada, sendo restaurada, sendo restabelecida, sendo reconstruída. Dentro do I Am, a gente desconstrói muita coisa. Muitas crenças, muitos comportamentos, muita baixa autoestima, muita aceitação de relacionamentos abusivos, de traições. Nós desconstruímos tudo isso, mas é feita numa jornada segura. Eu acho que quando eu estava conversando com a Pan e esse nome surgiu, não tinha o nome mais apropriado, porque segurança é o que a paternidade tem que nos trazer. E a maioria de nós não tivemos segurança paterna. Então, nos entregarmos ao novo, a gente se entregar ao que é explosivo, nos entregarmos à riqueza, nos entregarmos às nossas emoções, eu preciso de muita segurança. Como eu não tive do meu pai, que a segurança vem do paterno, eu me torno a própria fortaleza, a própria rocha. E para eu sair dessa rocha, minha gente, que tristeza, que labuta. Por quê? Porque eu me faço segura uma vez que me faltou. Se eu tivesse tido segurança, se meu pai tivesse me protegido, será que teria acontecido isso comigo? Se minha mãe tivesse cuidado de mim, será que alguém teria tocado em mim da forma que tocou? O objetivo do IAM nunca vai ser imputar responsabilidades em alguém. Jamais.
Nós vamos mostrar para vocês quem pode ter causado a dor, porque tem algumas dores, rejeição, abandono, traição, humilhação, manipulação, que são causadas por pessoas específicas na infância. Pai, mãe, sociedade, o pai que causa a dor da troca, a dor da traição é causada pelo sexo oposto ao nosso, então se tiver homens aqui foi causado pela mãe, se tiver só mulher aqui foi causado pelo pai. Vocês gostando da notícia ou não, o pai que causou isso. A dor do abandono é causada pela mãe, vocês gostando disso ou não. E como que a gente descobre? Através dos comportamentos que nós temos, através da compulsão alimentar, através de um olhar que toda hora vê o copo meio vazio e não meio cheio. São reflexos de pessoas que têm a dor do abandono. E aí a gente busca o momento certo que isso aconteceu. A gente vai no momento exato que a dor foi imputada, traz um novo significado, e agora eu passo a olhar toda a minha realidade de uma maneira diferente. Então, até então, meninas, eu tive um pai muito ausente. Eu vou trazer em exemplos para ficar palpável. O meu pai, ele sempre foi um bom vivant, se eu pudesse dizer a palavra certa para ele. Meu pai era extremamente leal ao trabalho, ele era uma pessoa muito honesta naquilo que ele fazia, mas ele era um homem extremamente traidor para minha mãe. Ele foi um homem de muitas mulheres. E mesmo depois da gente grande, ele era homem de muitas mulheres. O que passa eu entender? Eu passo a conhecer o marido da minha mãe, não meu pai, durante a minha infância. Porque a minha mãe tinha a Manuela como um porto seguro para desabafar, para conversar, para chorar. Esse papel é trocado, porque eu não passo a ser filha dela, eu passo a ser uma mãe. E quando as posições são trocadas, isso gera um prejuízo. Então eu conheci o marido da minha mãe, não o meu pai. E por todo o tempo eu tinha um pai que não me trazia segurança nem financeira, nem emocional. Por quê? Porque toda hora minha mãe estava desregulada emocionalmente pelas atitudes que ele cometia. Mas a minha mãe não se separava dele. E por um tempo, meninas, a minha raiva não era mais do meu pai que traía. Era da minha mãe que ficava no casamento. E ela dizia, eu não separo do seu pai por causa de vocês. Preste atenção. A vida miserável da minha mãe, de traições e de aceitação, é por minha causa. Ela precisa ficar porque eu preciso proteger vocês. Porque eu não vou pôr outro homem na minha casa, eu não vou expor as minhas filhas a um divórcio. Então, a forma pela qual ela trazia era que aquele inferno que ela vivia no casamento dela era por causa da gente. Então, a sensação que a gente tinha é, em algum momento eu vou casar, nós vamos morar com nossos maridos e minha mãe vai decidir ter uma vida digna. Casa eu e minha irmã, e minha mãe continua roendo o osso. Escolhas dela. Só que eu trago para mim um pai, marido da minha mãe. Então eu precisei de um processo para desconstruir o marido da minha mãe em mim e construir um pai. E eu comecei a buscar nas minhas memórias, na minha jornada segura, o que meu pai tinha trazido de bom. Quem era o meu pai? Qual era a forma pela qual ele trazia para nós a segurança do modo dele? E eu começo a desconstruir o marido da minha mãe dentro de mim. E quando eu conheço o meu pai, eu me apaixono por ele. Porque mesmo ele tendo escolhido as amantes, ele era um pai da hora. Ele é um pai que amava do jeito dele. Ele é um pai que fazia pelo modo dele. Meninas, eu tô contando a minha história limitada às minhas dores. Nós tivemos casos no IEM de pai que estuprava a própria filha. Então, se tem uma coisa que eu sei é ser empática à dor de cada um. Eu sei que dói. Eu sei que não é fácil. Mas eu tenho uma notícia para vocês. É possível mudar esse cenário. E é possível eu mostrar para vocês que muitos comportamentos que vocês lutam, que vocês brigam com vocês mesmos, de falar de novo isso, está totalmente ligada a algo ocasionado lá na infância. Conforme eu falava, eu vi... deixa eu só concluir do meu pai para eu entrar nesse assunto. Quando meu pai
Quando eu comecei a colocar meu pai na posição de pai, nas limitações dele, porque eu caso com um homem, há 17 anos eu sou casada com o Anderson. Ele é um pai incrível. Às vezes eu fico constrangida com as coisas que ele faz para as crianças, de tanto que faz. Eu falo para ele, Anderson, dá para vir a pé do lado onde ela tá, só vir, só atravessar. Não, eu vou lá buscar ela rapidinho. Vamos lá, a gente busca ela, a gente dá uma voltinha de carro. Então, às vezes, ele chega a me deixar constrangida pelo tanto que cuida, pelo tanto que faz, pelo tanto que... Vi no mercado, a Malu falou assim para mim, gente, pega essa, somente quem me conhece. Pamela estava lá no IEM no final de semana passado, foi a primeira fase do Enem. Minha filha voltou para ir para o Enem. Daí ela volta para a imersão. Chegando lá, ela chega para os anjos, né? Que é a minha equipe, e fala assim: gente, coisa mais gostosa da vida é ir com meu pai no mercado, ele não tem filtro. Aí eu já, tipo, fazendo a conta na calculadora, o que será que esse homem comprou para essas crianças? Fazendo conta já. Entendeu? O que você quer dizer de filtro? Mamãe, eu peguei tudo que eu queria para levar para o Enem, já tenho para a segunda fase, já tenho lanchinho para a semana inteira. Aí eu disse, tô até vendo, né? O que eu gasto no mês, ele gastou numa ida com a menina no dia do Enem. Cara, eu, Manuela, na minha escassez, na minha dor, iria falar assim, ah, gente, mas vamos lá, né? Vocês tiveram juízo, né? Porque não pode sair gastando assim. Eu economizo tudo e agora vocês vão ir lá e gastam tudo numa compra. A antiga Manu faria isso. A Manu escassa. Mas quando eu percebo que isso é uma dor da minha alma, eu não aceito ela para mim. E eu digo, filha, tomara que isso aconteça mais vezes, mas meu coração aqui dentro estava só fazendo conta. Tô abrindo meu coração para vocês. O que será que esse homem comprou a ponto de minha filha dizer, sem filtro nenhum? E aí, aqui dentro, eu falo, ai, filha, tomara que isso aconteça mais vezes, porque você nunca mais vai esquecer. E quando ela for grande, e ela for no mercado, e ela vir exatamente aquilo que o pai dela comprou, ela vai falar, gente, vocês não sabem, um dia eu fui no mercado com meu pai, véspera do Enem, nós compramos 20 prestígio. Nós compramos 7 barrinhas de proteína. Pra quê? Da onde vai vir tanta fome nessa menina? Estão entendendo? A memória que meu marido gerou nela. Mas eu, por quase um instante, estraguei tudo. Pela minha escassez. Porque, meninas, se meu marido gastou, que não foi o caso, eu não perguntei até por isso mesmo, para não alimentar em mim. Se meu marido gastou R$ 200 ali no mercado, 100, eu não sei, porque foi só besteirinha para levar para o Enem. Eu não sei quanto que ele gastou, mas eu vou jurar para vocês, não me deixou mais pobre. Não vai afetar minhas finanças o que o pai dela fez, mas poderia afetar emocionalmente todo o futuro da minha filha. Se eu jogasse um banho de água fria dizendo, mas precisa de tudo isso? Para que isso? Que era o que minha alma escassa queria dizer. Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido para vocês? Põe um eu, um emotion, alguma coisa? Eu podia ter estragado tudo. Pelo meu nível, pelo meu mapa de mundo de escassez. O meu pai jamais faria isso. A minha mãe até falaria, filha, vamos lá, porque você não pode ir pro Enem sem comer. Mas vamos lá. É uma barrinha de cereal da mais barata, porque é o que cabe no orçamento da mamãe. Ali era um dia aleatório. Era o Enem, ela estava nervosa, ela estava ansiosa, ela queria uma caixinha de água de coco, porque ela queria a caixinha de água de coco. Cara, o que isso ia mudar na minha vida? Mas podia mudar muito na dela. Como mudou? Então, o que que acontece? Eu não tive um pai assim. E o que o meu marido faz, às vezes me constrange. Só que meu pai fez no limite dele. Ele fez nas possibilidades que ele tinha. E aí eu venho aprendendo da energia masculina do meu marido. E eu venho me permitindo, numa jornada segura, junto com vocês, resignificar a escassez da Manuela. Resignificar tudo aquilo que a Manu um dia viveu de escassez e agora tem medo. Mas eu não posso ter medo de uma escassez nesse nível tão miserável com o Deus que eu sirvo. Eu não quero espiritualizar para vocês, mas é muito além de mim.
com o Jesus que eu tenho, que morre na cruz e me garante ser co-herdeira com ele, como que eu posso ser tão miserável a ponto de trazer uma escassez no coração da minha filha desse tamanho? E assim as coisas vêm acontecendo. E assim, numa jornada, eu venho me transformando, me reconstruindo. Só que eu me permito. A pergunta que eu quero deixar para vocês, e a mensagem que eu quero deixar para vocês é: permitam-se. Permitam-se conhecer uma nova Cláudia, uma nova Kátia, uma nova Thaís, uma nova Lê, uma nova Sebastiana, uma nova Bonfim, que eu amo de paixão, estava morrendo de saudade. Permitam-se conhecer uma mulher que tem aí dentro que talvez nem vocês imaginariam que tinha. E essa mulher é a original, é aquela sem mácula, é aquela sem nenhum mecanismo de defesa. Porque no final da imersão, a gente tirou tanto, a gente desconstruiu tamanha a mulher com tanto cuidado, que ela tá tão vulnerável que ela se entrega. E a coisa mais gostosa é ver todas aquelas mulheres rígidas, todas alinhadas, descalço, vibrando, cantando, dançando, sendo livre. Meninas, são incontáveis os depoimentos que eu tenho para contar para vocês. Incontáveis. Porque são vários de mais de 70 mulheres que estavam ali. O que eu quero mostrar para vocês? A gente tem a data do dia 11, 12 e 13. É domingo, segunda e terça. Um tempo em que nós separamos para vocês, para que vocês permitam-se. Para que vocês vivam o extraordinário. Para que vocês conheçam, talvez, uma pessoa uma mulher que vocês nunca imaginaram que teria. Consegue me entender? Um reflexo de alguém que talvez vocês procuram há anos. Descobrir quem é você. Há quantos anos eu busco essa resposta? Quem sou eu? Quais são meus dons? Quais são meus talentos? E para encerrar nessa noite, eu quero contar algo que aconteceu comigo muito recente. A Kate está aí, né? Queria muito que ela ouvisse também, minha amiga do coração, que eu amo. Viu, Kate? Saudade de você. Há pouco tempo, eu resolvi assumir o dom que Deus me deu. Até então, eu militava contra ele. Porque eu falava, Deus, é muita areia pro meu caminhãozinho, não quer, sabe assim, né, Deus? Vamos devagarinho, vamos a conta-gota, porque dá de as pessoas achar que eu sou orgulhosa, porque, né, tipo, né, então, né, Deus, acho que não, vamos devagar. O dom nunca vai caber no nosso tamanho, senão a gente vai achar que é nosso. O dom sempre é maior do que a gente, para a gente ter certeza absoluta que não vem da gente. E aí, eu domesticando o meu dom. Eu querendo dar umas podinhas aqui, Jesus, Jesus, até comprei uma tesoura nova, Jesus, pra gente dar um jeitinho, porque, né, não posso, é muita coisa. Se um dia as pessoas descobrirem, vão ficar contra mim, não, Jesus, dá de as pessoas têm inveja, não, Jesus, vamos dar uma podadinha pra gente ser humilde. A maior arrogância que alguém podia ter. Querer trazer o dom de Deus pro tamanho que eu sou. E aí, Kate, eu entendi que não vinha de mim, porque não tinha mais explicação, não tinha mais para onde eu fugir, não tinha mais para onde eu me esconder, não tinha mais, meninas, nenhum tipo de maquiagem que eu colocasse que escondia o que Deus deu para mim como dom. Eu posso ir na academia, ele se manifesta, eu posso estar no mercado, o negócio se manifesta. E dons que é talentos, os meus talentos mesmo. De ouvir uma história, de ver um comportamento e falar, você não acha que você podia ir por esse caminho? Eu acho que você poderia interpretar dessa maneira. O que você acha? Ontem eu estava numa confraternização da academia. O povo lá, tudo nas caipirinhas, e a gente dançando, tchururu. Veio uma moça chorando, Manu, me ajuda. Eu preciso fazer o IM, mas Manu, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu, que tal você olhar com esses olhos? No meio lá do povo, eu não bebo porque eu não gosto, tá, gente? Mas no meio lá do todo o povo, lá vai a Manuela, terapeuta. Aí eu disse, gente, eu tô dando uma sessão no meio da festa, que coisa feia. Vá curtir a festa. Gente, é mais forte que eu. Então, o que eu parei para perceber? Que eu preciso parar de ser arrogante e achar que eu sei medir os meus dons e meus talentos. Mas eles não pertencem a mim, pertencem a quem me deu.
E os dons nunca vão ser para mim, sempre vai ser para o outro. Se você já sabe o seu dom, tenha certeza que se você não está o manifestando, alguém está com sede. Alguém pode morrer, alguém pode ficar muito tempo sem comer, mas sem beber não. E dons mata a sede. Dons é a água da vida. É aquela que quando alguém toma, nunca mais tem sede. E o dom não é para mim, é para o outro. E quando eu limito o meu dom, quando eu sou arrogante, achando que eu estou sendo humilde, dizendo que não cabe em mim, eu estou na minha dor. E aí eu aceitei o meu dom. E eu disse, é dele mesmo, ou eu aceito, vai doer menos. Para que resistir a algo que não é meu? E quando eu aceito, começa a jorrar águas de dentro da gente, que não se explica mais. Só que para a água jorrar, precisa quebrar uma barreira, precisa quebrar um mural que nós construímos de pedras, conforme a gente foi crescendo, para nossa segurança. A gente foi construindo uma barragem, era esse o nome que eu queria. Nós estamos construindo uma barragem. Então, me ofenderam, eu pego uma pedra e me protejo. Ah, me traíram, eu coloco outra pedra para me proteger. E aqui eu crio uma barragem me protegendo. E aquela água que era para fluir, começa a represar. Muitas de nós estamos morrendo na nossa própria água. E se a gente olhar para fora dessa barragem, você vai ver quanta gente passa sede. Não só passa, como morre de sede. Porque elas precisavam daquilo que saiu de nós. Agora, como sair de nós água boa, se a única coisa que tem nessa alma são feridas, são dores, são sujeira, uma terra podre de tanta dor? Uma terra, uma alma que está tão protegida que a gente acha até que a gente não tem nada. Eu nem tenho dor, eu nem tenho problema, nem tive uma infância tão dura. Eu não estou falando de infância ruim, porque até a falta do não que você não teve na sua infância gera um comportamento agora. Por quê? Porque meus pais não puseram limites. E hoje eu busco adrenalina, até em trair, para que eu possa realmente sentir o prazer do que não pode. Não é sobre uma infância perfeita ou uma infância não perfeita. Não é sobre um pai abusador ou do melhor pai do mundo. É sobre o que tem, que foi protegido, às vezes por você mesmo, que fez uma camada de proteção na qual a gente não tem mais os sinais dele. Perdeu a conexão. Então, meu desafio para vocês é: permitam-se, porque quando eu passo a aceitar o dom que Deus me deu, porque eu descobri quem eu sou nele, eu peço todos os dias para que ele me guie, para que o dom seja expresso, e não eu me escondo de medo dele aparecer. Agora, ele me lapida. Agora eu tenho liberdade na minha identidade de falar sim ou não. Manuela, vamos fazer um evento hoje? Se eu sentir no meu espírito, agora eu falo não. Antes eu falava, não, Deus, eu preciso ir, né? Senão vão achar que eu sou arrogante. Mas agora que ela é isso, aquilo, outro, não vem mais? Agora não. Mas pô, pode continuar fazendo, que o seu sim você tem para sempre, tá, gata, garota? Ex-uma é nós. Então, meninas, entendam uma coisa. Quando eu descubro quem eu sou, não é mais sobre um padrão. Uma das meninas, era isso que eu queria colocar, e eu juro que eu vou fechar com isso. Colocou, acho que procrastinação, foi uma palavrinha que apareceu aqui. Procrastinação é uma palavra muito delicada, porque a gente precisa entender aonde que eu procrastino. Quando alguém diz assim, não trabalho com procrastinadores, eu tenho vontade de dar uma risadinha. Por quê? Porque o que é procrastinação para você? Aonde você procrastina? Eu não procrastino um Zoom como esse, porque eu adoro falar. Eu não procrastino um story. Eu não procrastino uma live. Por quê? Porque eu estou na minha zona de recurso. Já um monte de gente aqui, se a social media fala assim, você precisa fazer 3 stories por dia. Ela inventa todos os tipos de desculpa da vida para não fazer um story. Por quê? O problema dela está na aceitação. Então, se eu falo algo e aquela pessoa que eu amo não gosta daquilo, ela pode não gostar mais de mim.
Então eu prefiro nem falar. Já eu não tenho a dor da aceitação sobre isso. Se a pessoa quiser deixar de me seguir por causa da forma que eu falo, do jeito que eu falo, tá tudo bem, ela tem todo o direito de não me ouvir. E eu tenho todo o direito de continuar falando aquilo que eu acredito. Seria uma autossabotagem? Sim, seria uma autossabotagem. Autossabotagem na onde? Talvez a minha autossabotagem, a minha procrastinação, sabe no que é? Resolver conflitos. Se tem uma coisa que eu procrastino é resolver conflito. Se eu sei que eu tenho uma treta para resolver, eu dou umas inventadas de história, eu fico um pouquinho mais na academia, eu invento um compromisso. Oxe, rapidão eu invento um compromisso. Por quê? Porque eu tive um lar extremamente violento entre os meus pais. Então, resolver conflito para mim parece briga. E briga eu sei aonde termina. Então, para mim, a minha memória de dor é procrastinar. O que eu falei? Procrastinar? Conflitos. Porque a memória que eu tenho de conflito é muito dura. Obviamente, eu evito resolver conflitos para não virar briga. Então, eu espero, às vezes, baixar a poeira, às vezes eu espero a pessoa esquecer, às vezes eu falo, nem lembro mais. Mentira! Para eu não entrar em conflito, para eu não ter brigas. Deu para vocês entenderem? Então, o que é procrastinação para você? Porque por trás daquilo que você me falar, eu procrastino isso, que é, que é o sintoma, a gente descobre a causa. Deu para vocês entenderem que não é sobre a procrastinação, mas qual tipo de procrastinação? Opa, você levantou a mão? Sim, tem umas perguntinhas aqui. A Eunice perguntou quando você estava falando quando você estava falando das pessoas que não gostam, não falam, procrastinam algumas atividades, ela perguntou se seria um tipo de autossabotagem. Sim, é uma autossabotagem que a gente tem que ver se é problema de aceitação ou de imagem. Então, quando a gente vai afunilando, quando a gente vai fazendo as perguntas específicas, ou quando a gente vai trazendo, né, vai chegando mais perto da raiz, a gente tem que descobrir se pode ser os dois, problemas de imagem, da sua autoimagem, como pode ser problemas de aceitação, de medo de alguém te rejeitar por causa dessa dor. E a dor é a rejeição. Então, para eu não ser rejeitada, eu procrastino os stories, porque antes eu tê-lo desse jeito e não fazer o que eu tenho que fazer, do que eu perdê-lo. Eu já perdi uma vez, eu não quero perdê-lo, né? Então, a gente só tem que entender se o problema está na imagem ou na aceitação. Beleza. E a Thaís, ela perguntou se você é o tipo 9 do Enneagrama. Não, eu sou o tipo 2, só não faz tempo que eu não... Se eu não me engano, eu sou o tipo 2. Inclusive, tem no meu livro. Você é 9, tá? Eu não lembro, assim, exatamente, mas eu tenho quase certeza que eu sou o 2. Eu já fiz lá, que faz tanto tempo que eu não faço Enneagrama, fiquei com vontade de fazer de novo. Quem não conhece é muito legal. Eu também sou 2, olha lá, viu? Já tá se manifestando, os menininhos aí. E eu tenho quase certeza que eu sou o 2. No livro Quem é Você, que é o meu livro, eu faço um resumo sobre ele, que dá pra gente perceber aí qual o número que nós somos. É uma das formas de entender nossa personalidade. Muito ótima pergunta. 2 é o ajudante. Por que você acha que eu sou terapeuta? Às vezes você acha, né? O 9 é o quê, tá? Você lembra? Se você lembrar, traz aí pra gente. Eu sou... você é mesmo. Eu sou 2 Eu também. também sou anjo, Camila. Ai, você Thierry. é o pacificador. Não sei não, acho que eu vou fazer de novo, dar uma analisada. Bom, gostei. A gente até podia fazer uma live disso, né, tá? Você saber de cor aí? Quando deixa de fazer... Peraí, deixa eu abrir aqui, que eu não tô abrindo. E quando Nossa. deixa de fazer por não saber fazer bem feito, é o perfeccionismo? Perfeito. São duas coisas aqui, né? Eu deixo de fazer por quê? Porque é o seguinte, por que que eu faço uma live com tanta autoridade? Porque eu sei o que eu estou falando, porque eu estudei, porque eu me capacitei. Então, isso gera em mim uma segurança para eu fazer.
Agora, eu não estou com o meu melhor cabelo, porque hoje eu fui passear e aí ele estava todo bagunçado. Eu não estou com a minha melhor voz, porque ela está se recuperando do IM. Eu estou com alguns fatores que não faz com que eu esteja na minha melhor versão, mas eu não deixo de fazer por causa disso. O perfeccionismo é aquele que atrasa o processo do que precisa ser feito. Eu, Manuela, já tive esse problema, e o perfeccionismo está muito ligado à dor da troca, da traição. Porque eu quero ser muito perfeita para não ser trocada de novo. Então, o perfeccionismo faz com que eu deixe de fazer certas coisas. Então, por exemplo, se o meu livro, quando eu escrevi o livro Quem é Você, eu passei por duas corretoras, por causa de erro de português, eu estava morrendo de medo, eu sou advogada, morria de medo, tipo, de a pessoa ler e falar, nossa, que vacilo, tal, não sei o quê. Sou muito chata por isso. Passei por dois, eu ainda não estava satisfeita. E aí eu disse para a Beth, eu preciso achar uma que seja professora de português, que saiba disso, senão eu não vou lançar. E aí o que eu comecei a perceber? Sua linda! Que o perfeccionismo estava impedindo o meu livro de ser lançado. Porque talvez o problema estava muito mais em mim de ler algo com erro de português do que as próprias pessoas que estão tão entrando ali no texto, no contexto do livro, que nem sabe, não que não sabe por não ser estudiosa, não, que nem percebe que vai. E se vê também e fala, ai, que bom, vou fazer o meu, porque se tem um erro aqui, não tem problema o meu também. Então foi quando Deus, presta atenção, me chamou no cantinho e falou, é o seguinte, minha filha, esse livro não é teu não, é meu. Se tu não liberar ele agora, eu dou para outro. E eu disse, mas vai desse jeito mesmo? Ele já era para ter ido há muito tempo. E aí foi. A segunda tiragem, eu já consegui mandar para a professora de português que eu queria, porque ela custava muito caro, essa professora que eu queria. Já veio com uma nova correção, já veio com uma nova linhagem, já veio diferente. Então, tipo, eu precisava soltar, porque não era sobre aquilo, né? E a segunda veio com os detalhes que eram necessários. Então, é fazer com excelência aquilo que eu tenho. Se é o que eu tenho, se é o que eu posso, eu não vou esperar guardar dinheiro para poder pagar a moça, que era caro, e o livro lá parado. Enquanto isso, eu já vendi 1000 livros e já lancei de novo. Aí, com a condição que eu poderia, que era ter passado por isso, entendeu? Acho que deu para responder sobre o perfeccionismo? Deu para ajudar? Tem mais, Pam? Por enquanto, não. Só a Eunice, qual é o nome do livro? O nome do livro é Quem é Você? Isso, a coisa estava mostrando aí. Ó, é esse aqui, ó. Quem é você? É uma pergunta mesmo, né? Quem é você? Pode ver que aqui já tá. Edição revisada e atualizada. Porque foi quando eu paguei essa moça para trazer essa performance que eu queria pela língua portuguesa. Gente, só vaidade, tá? Vaidade pura pro livro. Pura, 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 pura. Porque é o que o livro vai fazer de transformação. Não tem nada, pura vaidade. Mas eu estou mostrando para vocês aonde eu estava pegada, que eu poderia ter evitado 1000 livros ser vendidos até eu ter a condição, né? Inclusive foi a venda dos livros que me permitiu fazer com que ele passasse pela correção. Então é um livro que chama Quem é Você? Todo o sumário, ele é de perguntas, né? Você tem medo da solidão? Você sabia que a culpa não é sua? O vício tem sido o seu refúgio? Você julga uma dor que não é sua? Então, sempre são perguntas para estimular, encontrar a causa do seu problema, né? E aí, entre elas, tem o Eneagrama, que a Thaís trouxe para a gente, que é uma forma de a gente, no capítulo 17. Preparado para conhecer sua personalidade? Aí aqui tem alguns detalhes do Eneagrama. É um resumo, mas que ajuda a gente rapidinho a encontrar. Bem-sucedido, prestativo, observador, questionador. A Thaís já trouxe certinho. Sonhador, confortador, perfeccionista. Muito legal. É um estudo super interessante e que vocês encontram na internet também, né? De um modo geral, assim, só para dar um overview. Eu vendo ele pelo Instagram, tá, meninas? Eu só vendo ele por lá, não tem outro canal, porque para todos eu mando personalizado, faço uma dedicatória personalizada, então eu uso somente a minha plataforma do Instagram, tá? Qual é o seu Instagram? É @Manuela com O Cabrino. Você põe para mim, Pam? É o meu nome com... Coloco assim.
A Tiele também está com a mão levantada, acho que ela tem alguma dúvida. Claro, sua loura linda. Inclusive, eu preciso compartilhar as fotos do IAM com vocês. Tem uma sua, TL, na piscina. Você tem que fazer um quadro, minha filha, porque aquilo lá é memorial. Foi maravilhosa a foto. Memorial. Acho que não, acho que ela apertou sem querer, essa loura aí. Se alguém tiver dúvidas, meus amores, estou à disposição. De todo jeito, deixa eu falar algo para vocês. Abre o microfone, gente. Deixa eu falar algo para vocês. Lá no grupo em que nós criamos, que chama a Jornada Segura, eu vou trazer novas datas de workshop. Então, se vocês quiserem continuar comigo aqui, eu vou me sentir muito honrada. Eu sempre vou trazer agora temas mais específicos. A da Boa abertura noite. da nossa... Boa noite. É a gata garota? Tá me ouvindo agora? Que sacrifício liberar esse som, Jesus. Já estou ansiosa pela minha foto. Boa noite para todos vocês. Eu não abri a câmera aqui porque já foi difícil eu liberar esse som que eu estou voltando para casa. Mas vamos lá. Primeiro, um feedback sobre o livro da Manu, que é incrível, é sensacional. Abriu muito a minha visão, me trouxe muito conhecimento sobre coisas que eu não sabia sobre a minha identidade. Então, vale a pena, comprem todas vocês. E agora a minha dúvida. Manu, você estava falando sobre a procrastinação. Isso. E aí você estava falando algumas coisas e eu entendo, então, que a procrastinação vem da crença, tá certo? Perfeito. A procrastinação, ela sempre vai ser gerada pela sua dor. Então, qual dor você tem? A minha dor é do conflito. Então, eu procrastino nisso. A dor do perfeccionista sempre vai ser essa. Então, tipo assim, eu vou procrastinar fazer algo porque não tá da forma que eu queria. Mas, às vezes, no momento, não está. O I am, a Ti fez antigo, quem fez? A Raya fez os antigos. O I am era um dia no salão de festa da minha casa. Então, tipo, era o modo que eu queria? Não, não era. Só que eu precisava fazer com o que eu tinha. Então, tipo assim, dava para fazer fogueira? Não dava, então a gente vai fazer sem fogueira. Aí um dia eu contratei um buffet, porque eu precisava acender uns fogos lá. E aí eu fiquei com medo de pegar fogo no meu prédio. Aí a gente alugou um lugar para acender os fogos. Deu tudo certo, não deu nenhum problema. E aí, aos poucos, ele foi ganhando uma musculatura, e hoje eles são 3 dias, não são 2. E o IAM para 2023 serão 3 dias inteiros, porque a gente precisa desse tempo. Eu preciso aumentar os tempos das dinâmicas. Então, para aumentar os tempos, eu preciso que seja mais cedo. E falta um detalhe da imersão, que é para ela ficar dos meus sonhos, ou dos sonhos de Deus, que ainda não foi possível. E eu não posso contar para vocês, porque faz parte de uma dinâmica ok, tal, né? Então, em breve, eu acredito que o IAM já tem corpo suficiente para gerar essa última dinâmica, inclusive ela é a última. Então, se eu esperasse eu ter grana para ir para um hotel, eu ter público para ir para o hotel, o IAM nunca aconteceria. Então, agora ele foi de um dia, ele já foi de 2 dias, agora ele é de 3 dias, a próxima vai ser de 3 dias completos, e depois ele vai ser com a dinâmica que eu mais sonho, que ela é muito especial. Só que enquanto ela não é possível, a gente continua fazendo. Entende? Então, tipo, onde está a minha dor? É ali que eu acabo procrastinando. Não sei se eu fui muito repetitiva. Quero ser anjo. Com certeza, né, Alê? A gente não te larga mais, não, mulherzinha. Ai, que bom, aí tem o coisa. Aí, o que eu estava falando para vocês? Lá no grupo que a gente tem, que chama A Jornada Segura, quem não veio por lá, depois vai nos meus stories, eu vou deixar lá para vocês entrarem. Por lá, eu vou dar as novas datas do nosso workshop, inclusive para vocês trazerem novas convidadas, para que a gente faça um time muito forte. Eu vou trazer algo muito espiritual para vocês, que Deus tem falado comigo, e é mais para vocês terem essa sensibilidade do que está por vir. Essa semana, Deus mostra para mim que Ele tem gerado no meu coração uma liderança da tribo de Zacar. E essa tribo era considerada uma tribo que tinha discernimento. Era uma tribo que foi, pela paternidade dela, nomeada como jumentas, como burras, e num tempo oportuno isso é resignificado, e eles são consideradas a tribo de maior discernimento a ser feito. E ali Deus dá para ele 200 homens, não 200 mil,
200 homens, para que fossem os embaixadores da tribo de Isacar, na qual existia sabedoria sobre eles, discernimento. E sabedoria, eu acredito que seja diferente de discernimento. Discernimento é quando você entra num lugar e você tem percepção. É quando você olha para uma situação, para um projeto, para uma oportunidade e você tem discernimento até onde ir, até onde ficar. E aí você se torna mansa, pura como uma pomba ou astuta como uma serpente. E eu creio que Deus tem levantado esse discernimento em nós. E eu creio que Deus vai unir uma tribo de Isacar, de 200 mulheres, com feeling, usando o nosso termo popular, para um tempo como esse. Então, sintam a vontade de estar convidando novas mulheres, novas pessoas para estar aí nessa nossa tribo, nessa nossa jornada segura, de levar para as mulheres discernimento dentro dos lares, nos seus negócios, na sua vida. E esse discernimento vai ser gerado através desse grupo. E vocês que têm interesse em saber mais sobre o IEM, a Pan vai colocar lá alguns links. Se vocês quiserem tirar dúvida, pode me chamar em inbox, eu posso responder, não tem problema. Hoje eu não vou responder mais, porque eu vou cuidar da minha família para eles irem dormir, mas amanhã eu continuo tirando dúvidas, mas a Pan também já vai pôr o link, se vocês já quiserem adquirir a imersão, está com a gente dia 10, 11 e 12 de dezembro, para vocês não terminarem o ano como começamos, ou para vocês darem um checkmate em tudo isso. O símbolo do I Am é a rainha do xadrez, na qual só com o cavalheiro ela pode dar um checkmate. Então, nós não vamos virar o ano desse jeito, nós podemos sim trazer muitos resultados ainda esse ano, e começar o ano com novos projetos e uma identidade elibada. Pode contar com a gente que o AM vai fazer isso. Nós vamos dar todos os meios, todos os comos, tá bom? E aí lá pelo próprio grupo, a gente tira as dúvidas e manda os links. Então, se quiser mandar o link do grupo para as novas amigas, se por lá, a gente vai cuidando delas e gerando essa necessidade nelas de fazer parte dessa tribo e dessa imersão. Vocês gostaram de hoje? Fez sentido para vocês? Valeu o investimento? Eu falei que ia ser só 1 hora, gente, já deu 1h30. Mas que bom que vocês gostaram. E então eu mando lá um novo horário. Tudo bem assim para vocês? Fez sentido? Pan, tem alguma informação para me ajudar, meu amor? Tenho sim, vamos tirar a foto para postar no grupo. Verdade! Eu falo, como é bom ter alguém que manja, né, gente? Tem uma coisa que eu esqueço, estou com saudades, que delícia. Vamos todo mundo, se quem puder abrir a câmerazinha só para a gente tirar uma foto bem linda, bem dia assim. Pan, você tira daí, meu amor? Abre as câmeras só para a gente fazer uma foto bem linda. A Leiliane está aqui, meu amor. Você conseguiu chegar do culto, sua linda. Amo você, viu? Olha ali, gata garota. O meu briefing rolando solto aqui para melhorar minha respiração e minha voz. Todos estão aí? Podemos Ai, que fazer um lindo. videozinho. Tá. Isso, abre a câmera para ficar bem lindo. Ah, oi, Cá. Essas Vamos lá. mulheradas. É só ver uma outra que já sai até do foco. Vamos lá. Pronto. Que delícia. Tá bom. Meninas, eu declaro sobre a vida de vocês a melhor noite de sono, né, que Deus faz por nós até enquanto dormimos, e que amanhã seja um dia renovador de forças, de energia, de sabedoria e de discernimento. Eu acho que essa é a palavra que eu tenho levado para um tempo como esse. Então, que vocês fiquem atentas a todas as emoções de vocês e fiquem atentas aos gatilhos que elas são geradas, porque é através dessa percepção que criamos inteligência emocional e não controle das emoções. Nunca controle as emoções, que um dia ela descontrola, mas inteligência emocional é saber usá-la da maneira correta e do tempo certo. Amo vocês, ótima semana para nós e contem comigo sempre, tá bom? Beijo, amores. Ah, não. Oi, amor. Tenho, acho que uma pergunta da Ah, Leiliane. pois não. Ela levantou a mão agora, deixa eu só confirmar. Se Ah, foi pra- tá. Ah, Leiliane, É, lindona. Tá aí? Abre lá o de microfone. Fortaleza, delícia. Acho Deixa que eu foi sem querer. ver. Eu Pode acho ter- que
sim. Acho Deixa eu que ver sim. o chat. Não. o chat. Ah, tá aí. Ah, Olê, Oi. Oi. Oi, tá me ouvindo? Não, Tô só sim. para agradecer as meninas que estão de Fortaleza aqui conosco. Algumas já saíram, porque eu estou desde o começo, porque eu não abri a câmera, porque enquanto você falava, eu estava mandando lá as mensagens, sala aberta, então eu não quis interagir. E aí agradecer as que ainda estão conosco até o final e vamos nos preparar para estar em dezembro com vocês. Gratidão. Se Deus quiser, meu amor, muito obrigada por isso. Meninas, fiquem com Deus, amo vocês. Uma ótima noite. Lê, obrigada, viu, por isso? Eu sou grata. Ai, a minha filha aqui também, nem tinha visto que ela já estava aqui. Ó, tá dizendo aqui, oi, mãe, gratidão, filha. Beijo. Linda, beijo, meus amores.